Fala Dev, eu sou o Guilherme Rods. Nesse vídeo a gente vai desenvolver a página do Typeform, a homepage deles. Se você der uma reparada, cara, vai perceber essas animações que eu vou te mostrar agora, beleza? Eu vou deixar o mouse scrollando sozinho aqui. E sim, são essas as animações que a gente vai desenvolver hoje. Vai ser um UI clone um pouquinho diferente do que a gente já conhece, porque a gente não vai focar somente na UI, né? Porque você pode ver que esses componentes são bem facinhos de reproduzir, porém as animações, a motion, essa pergunta veio do Jefferson Silva, ele me chamou lá no Discord e me apresentou esse site. Eu fiquei bem curioso para ver como é que funciona. Eu estou utilizando aqui uma library que é o Framer Motion, ok? Essa library de animações para o React Web é muito legal, a gente vai utilizar ela hoje novamente. Inclusive, eu utilizei essa library para criar aquele famoso menu do Stripe. Então, eu vou te mostrar aqui como é que é o menu deles. Então é dessa forma que funciona o menu do Stripe. Eu fiz um vídeo aqui no canal em UI Clone reproduzindo esse menu. Eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar. Mas voltando ao assunto, olha só, eu vou voltar lá novamente e vou te mostrar a animação. Beleza? Agora eu vou voltar para a minha versão e vou te mostrar a animação. Então, acabou que eu não mostrei na mesma velocidade, né? Mas se eu for scrollando aqui, olha só. É basicamente a mesma animação de lá que a gente reproduziu, só que utilizando dessa vez o Framer Motion. Bom, já estou aqui no meu terminal. A primeira coisa que eu vou fazer é rodar um npx create react app template TypeScript e o nome do projeto que vai ser YouTube Clone Typeform Homepage, tranquilo? Eu vou rodar esse comando aqui no meu terminal. Enquanto isso, cara, eu quero que você veja como que o Framer Motion funciona, beleza? Então aqui no website deles, framer.com/motion, recomendo você dar uma olhada. Olha só essas animações, cara. Tu tá vendo que ele tá fazendo como se estivesse batendo assim em algum objeto no final, esse cubo na tela. Isso é muito massa, né? Tem um Y também que eu posso animar e mais um monte de coisa. O que eu quero te falar aqui, na verdade, é que ele já tem um tipo de keyframe interpolation já pré-definido. Então, você não tem aquelas animações robóticas, lineares, você tem animações mais suaves, né? Você tem aquelas animações que são agradáveis ao olho humano. Então, olha só, eu vou clicar em alguma coisa aqui e é muito lindo. Tudo tem um exemplo aqui nesse website. Isso é muito maravilhoso de ver. E aqui embaixo, claro, mostrando o scroll, né? Então, quando você scrolla, você consegue enxergar que, por exemplo, nesse exemplo aqui do scroll, se eu clicar, eu vou ver que eles têm o Use Viewport Scroll, que é um hook que eles oferecem direto de dentro da library para a gente utilizar e poder manipular qualquer propriedade dentro de um objeto a partir desse hook. Então é mais ou menos assim, né? Quando a gente scrolla a página, a gente aumenta o scale desse retângulo aqui e aí faz com que ele cause esse efeito bem legal. Mas não só isso, cara. Tem até o drag, né? A gente pode arrastar, a gente tem o path, que a gente pode animar ao redor de um SVG. Também tem os gestures, alguns gestos que eu posso fazer no hover, né, no caso do mouse. Tenho esses variants aqui, olha só. Bem legal. E as animações. Mas não só isso, lá dentro da documentação a gente tem muita coisa. Certamente não vamos atingir o máximo do Framer Motion nessa aula. Então, bora começar. Eu criei aqui o meu projeto, vou abrir a pasta aqui, YouTube Clone Typeform Homepage, abrindo meu VS Code, vou deletar todos os arquivos menos o index.tsx e o app.tsx aqui dentro do app. Então, eu vou tirar essa parte do app até a div aqui, até terminar a div, e vou colocar um H1 no lugar. Aqui em cima eu vou tirar esse CSS e o logo vai ficar desse jeito. Aqui dentro do index, então eu vou remover essa parte, vou remover essa parte do index aqui em cima e aqui o service worker vou remover, também vai ficar desse jeito o meu arquivo. Vou salvar isso aqui agora, vou salvar isso aqui também. Agora eu vou entrar no meu terminal e vou rodar um yarn add -d maiúsculo, beleza? @types/styled components. Isso daqui vai ser a tipagem da library que a gente vai utilizar para estilização. Eu estou utilizando o styled components na maioria das vezes. Então, falando nele, eu vou adicionar agora o próprio styled components e o Framer Motion, beleza? Inclusive, eu nem sei se Framer Motion a gente vai utilizar dessa forma. Deixa eu ver aqui. A gente vai criar um arquivo de estilização global, para isso eu vou criar uma pastinha styles, aqui dentro eu vou criar um arquivo global.ts, aqui dentro eu vou importar lá de dentro de styled components o nosso queridíssimo create global style e vou fazer um export default com esse create global style. E aí aquela coisa padrão de sempre, margem 0, padding 0,
box sizing, border box. Vou salvar isso aqui agora, vou fechar esse arquivo e aqui eu vou criar o index.ts dentro de styles mesmo, que vai ser onde vai ficar as estilizações padrões do meu app, né? A estilização padrão do meu app. Eu vou importar novamente o styled de dentro de styled components. Vou fazer uma estilização simples aqui, né? Vou importar o motion do framer motion. E já vou criar aqui o nosso main, que eu vou estar utilizando lá dentro do nosso app. Beleza? Tranquilo, então. Vou voltar aqui para dentro do app. Aqui eu já vou retornar um fragment. E aqui dentro do fragment eu preciso fazer algumas coisinhas. A primeira delas é passar o estilo global e importar os global styles lá de dentro da pasta styles/global. Tranquilo. Então, uma vez que os estilos já foram aplicados, aqui dentro eu vou ter o main. Esse main, ele é a parte principal da nossa página, né? O main é o que cabe todos esses containers que são animados aqui dentro, beleza? Então, é justamente dentro do main que a gente vai colocar essas animações. Então, como a gente precisa scrollar muito a página, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos a medida que eles usaram ali. Eles estão utilizando mais ou menos uma altura da página de cerca de 16 vezes o tamanho da tela em altura da pessoa. Então são 1610 view height, beleza? Isso aqui significa que são mais ou menos 16 vezes aí a altura da tela da pessoa. Eu vou importar lá de dentro dos meus estilos agora o main e ele vai parar de me dar erro aqui. Claro que falta aqui no meu terminal eu rodar um yarn start, porque aí a gente pode iniciar o projeto. Pode ser um npm run start também, se você não tiver o yarn, não tem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui para o meu navegador e vou abrir isso daqui. Tranquilo. Deixa eu fechar esse outro aqui. Beleza. Agora, então, a gente já tem uma página bem longa. Você pode ver aqui, ó, que eu estou scrollando, certo? Vou voltar no meu VS Code. E aqui dentro eu vou adicionar algumas sections, né? Essas sections são as partes animadas do nosso website. Por exemplo, se você reparar bem, vamos separar aqui muito bem o que é que vai ser animado. A gente tem esse fundo bege, beleza? Isso daqui se chama Section A, beleza? É a seção A. Ou First, vamos chamar de First, beleza? Essa aqui tem o fundo bege, será First. A gente vai descendo então. E esse fundo bege, você percebe que ele está dentro de um fundo branco, assim, quase branco. Então, esse fundo bege que está diminuindo, ele é o First, e esse fundo branco, ele é o Second. Beleza? Então vamos chamar de first e second. E cara, você vai perceber que esse first, ele é dividido em mais 3 partes, porque aqui a gente descobre, olha só, aqui parece que o first é uma coisa só. Aí ele entra dentro de um container e vem o segundo item dentro do first, e depois vem o terceiro item dentro do first. Então, vamos fazer primeiro em nível de hierarquia top. Vamos lá, first. Agora, aqui no fundo a gente tem o second. Depois que a gente passa tudo isso, tem o third, que é o terceiro item da lista, tranquilo? E aí depois do third vem o quarto item da lista e depois sim, aí acaba esse lance de animação e vem um footer simplesão, ó. Tá fazendo scroll, tu vai ver que ele não tem nada. Mas os outros, quando você scrolla, ó, você consegue perceber que ele dá uma frisada, olha só, ele dá uma parada no tempo. Olha só, ele não me deixa subir, ó, ele para no tempo. Isso acontece porque ele tá animado, beleza? Então a gente tem 4 sections animadas aqui. Por isso que eu vou pegar essa section aqui e vou adicionar uma estilização nela, porque a primeira section ela vai ser bem grande, então ela vai ter uma altura, eu fiz a conta ali no site, e ela tem mais ou menos, não é nem 65, deixa eu ver quanto que é aqui. Beleza, então essa section aqui tem 72,7% de altura, então ela consome 72,7% de 1610 view height, beleza? Então ela consome muitas vezes o tamanho da tela, ela é essa divisona maior aqui, ó, ela vai mais ou menos daqui em cima, olha pro meu scroll aqui, ó, ela vai daqui de cima mais ou menos até aqui, ó. Então 72% da tela é só essa primeira animação. Depois a gente vem com a segunda, que é uma outra section, e aqui a gente coloca um sticky, eu vou colocar aqui um class name nele, falando que ele se chama third, beleza? Eu vou tirar esse zoom excessivo aqui, porque aqui a gente tem o terceiro. Lembre-se, aqui a gente tem os dois primeiros, tá? A gente tem o first e o second. Aí aqui, nessa segunda section, a gente tem o
third, e depois a gente tem mais uma section que vai ter um sticky dentro com um class name chamado fourth. Então a gente tem basicamente 4 itens super animados. Vamos dizer que essa nossa segunda section aqui tem uma altura de 9,7% e a terceira tem uma altura de 10,1%. Então deixa eu mudar aqui. Para a gente não se perder, eu já vou importar section e sticky lá de dentro dos meus estilos. Lá dentro, então, eu vou copiar esses dois aqui. Lá dentro, então, eu vou colar. E aí eu vou fazer uma estilização para esses dois. Beleza? Esse meu item que é sticky, eu já vou passar aqui um position para ele sticky. Claro, uma altura de 100 view height, porque esses itens eles precisam consumir 100% da altura da tela. Perceba, olha só. A gente está scrollando e o item continua no meio da tela. Olha só. Não parece que a gente está scrollando. Scrollar é isso daqui, ó. Então, aqui dá pra ver que tá scrollando, entende? Só que quando o item é sticky, ele meio que gruda na tela. Ele é sticky, como diz o próprio nome. Então, quando o item é sticky, acontece isso, ó. Então, eu tô scrollando um monte assim, mas não dá pra ver. Então, esse é o motivo desses containers sticky, tranquilo? Vou passar aqui só para ele ficar fixado no topo, top 0, left 0 e right 0 para ele ficar fixado na esquerda e na direita também. Sem isso daqui, ele ficaria sem a largura, tranquilo? Eu vou colocar aqui pro sticky funcionar, significa que assim, pro sticky funcionar, ou o absolute, o pai do elemento precisa ser position relative, tranquilo? Então, vou passar um position relative aqui. Ainda que dentro da estilização, para a gente não se perder, eu vou dizer que o nosso container chamado first, que é justamente esse primeiro aqui, ele vai ter uma estilização com o fundo vermelho, tá? O overflow dele vai ser hidden. Por que eu estou passando hidden como overflow? Porque se a gente descer a página, tu vai reparar, olha só, que quando a gente desce mais um pouco a página agora, esse item que fica aqui por baixo, ele está saindo para fora da div, olha só. Ele está basicamente saindo para fora da div, mas essa parte de fora dele não aparece, tá vendo? Essa corvinho aqui está saindo para fora, mas ela não aparece. Isso acontece porque o pai desse elemento, tá? O quadro, ele tem um overflow hidden e é exatamente o que a gente vai fazer com a div first. Então, eu vou passar aqui um offset, tá? Uma estilização do offset que a gente vai fazer mais para frente, não fique preocupado quanto a isso. E aqui dentro eu vou criar o A, o B e o C. A única coisa que a gente vai estilizar em cada um deles agora é só a separação das cores. Então o A vai ser o F5, F1 é A. O B vai ser a cor 5825534. E o C vai ser a cor background aqui, ó. Background 0A7397. Beleza? Então a gente tem as 3 cores lá do website deles. Perdão, eu acabei esquecendo de mais 2 ou 3 divs. Então aqui em cima a gente faz a configuração da first. Vamos fazer agora a second. Eu vou falar aqui uma cor qualquer, vai ser green. A third vai ser yellow. E a fourth vai ser blue. Eu esqueci de um R aqui no third, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Vou voltar lá. E olha só. A gente tem todas as divs agora prontinha para serem animadas. Se a gente der uma reparada aqui no site deles, a gente vai perceber que essa grande parte do website é consumida somente por esse primeiro elemento chamado first e também pelo second, que é o pai do first. Então, apesar do first aparecer primeiro, o second é o que fica ao redor dele. Para resolver isso, então, eu já vou recortar essa parte do meu código, vou criar first and second, que vai ser um componente que a gente vai criar. Eu deixei aí na descrição do vídeo uma extensão que vai fazer exatamente isso aqui que você vai encontrar agora. Vou criar um componente a partir dessa extensão. Então, vai se chamar first and second, e agora eu já tenho o código da estilização pronto e o código do componente pronto, beleza? Aqui ele está reclamando que eu não importei o componente, import first and second from components first and second. Tranquilo? Eu estou importando o componente, não fique preocupado quanto a isso. Agora que a gente já fez a importação, eu preciso passar aqui dentro do meu return aqueles 2 sticky containers que eu tinha falado, né? Só que eu preciso começar pelo second, beleza?
Comecei aqui pelo second, vou abrir esse componente, e o first, a gente vai separar ele, vamos colocar ele aqui dentro. Tranquilo? Então aqui eu vou retornar um stick com class name first, e aí não vai ter nenhum conteúdo dentro dele, isso daí é tranquilo. Ele tá pedindo para eu importar aqui, ó, o stick lá de dentro do volta barra styles, não tem problema nenhum, deixa ele importar. Falando nisso, eu já vou importar aqui o motion, de dentro do framer motion, porque a gente vai criar uma div. A gente precisa criar essa moldura do quadro que vai ficar aqui dentro, olha só, para receber o item. Então, para a gente criar essa moldura, tá vendo? Ela é branquinha aqui. Para a gente criar essa moldura, eu vou criar uma div, tá? E por que eu coloquei motion.div? Porque se você quer animar uma div com o framer motion, você precisa utilizar esse motion.div. Aqui dentro não tem só div, tá? Tem header, h1, h2, não tem problema o elemento que você for utilizar. O que importa de verdade, inclusive essa div aqui não tem filhos, ok? É uma div que realmente não tem nada dentro. A gente vai passar uma estilização para ela, que vai começar da seguinte forma. O position aqui vai ser absoluto. Por que eu estou passando um position absoluto? Perceba que essa div, ela fica no meio da tela. Ela tem um espaço já predefinido para ela. Precisa ser um espaço absoluto só para ela. Por isso eu coloquei position absolute. Vou dizer top 0 só para ela poder se localizar em relação ao y, né? Ao eixo y. Vou passar o left 0 e o right 0. Porque ela é uma div, cara, se você reparar, ela é uma div que ela vai expandir depois para a tela inteira, beleza? Eu tô falando do quadro, tá? O quadro, ele se expande quase que para a tela inteira. O que faz o quadro ficar desse tamanho, né? Meu Deus, eu acabei de passar pelo quadro, eu quero muito te mostrar o quadro em si. Deixa eu ver se consigo mostrar. Beleza. Eu não vou conseguir mostrar, mas o quadro ele precisa receber left 0 e right 0, porque o que é que vai fazer ele ficar menorzinho assim em relação ao tamanho da tela? É o scale dele. A gente vai reduzir a escala do quadro, fazendo com que ele não pareça tão grande, beleza? A altura do quadro também vai parecer que é um quadro cheio, ele vai consumir a tela inteira inicialmente. Só que pela scale que a gente vai passar para ele, ele vai reduzir, ele vai ficar menorzinho. O border radius do quadro eu posso passar 4 pixels, o border dele eu posso passar aqui, ó, 4 pixels solid na cor branca, né? Acho que é a cor branca aqui, ao redor do quadro, tranquilo. Vou passar aqui, então, a opacidade dele e aqui que eu preciso pegar o frame opacity, beleza? Esse frame opacity eu não criei ainda, vou estar criando ele agora. Const frame opacity. Por que eu estou animando a opacidade do quadro? Perceba que ele não é visível a todo momento, ó. O quadro, ele só é visível a partir de certo momento na tela, olha só. Acabou que eu tentei me explicar aqui, mas eu acabei me enrolando, mas vamos lá. Eu vou declarar aqui então o máximo do scroll desse site, beleza? Que ele é o window.scroll y, só que eu não vou dar o enter agora, eu vou descer o máximo da página, tá? E aqui eu vou declarar o máximo do scroll do site, beleza? Que é aqui embaixo. Agora eu vou declarar uma função chamada pp, que ela vai receber, é uma função que ela vai pegar o window.scrollY, tá? Ela não vai receber nada, ela só vai pegar o window.scrollY e a gente vai dividir pelo máximo do website, tranquilo? Só que eu preciso fazer isso daqui, ponto toFixit 3, só para a gente visualizar só as 3 casas decimais, a gente não quer mais do que isso. Então, eu já fiz essa função, vou chamar a função agora, tá falando que eu estou em 31% do site. Já dá para enxergar a moldura, né? Mas se eu der uma reparada, olha só, nesse ponto do tempo, não dá mais para enxergar a moldura, né? No 20,7% do site, né, do scroll do site, não tinha a moldura. Agora eu vou scrollar um pouquinho para baixo, a gente já está no 21% de scroll do site. E agora já tem a moldura. Significa que em um ponto da linha do tempo, entre o 20,7 e o 21,0, a moldura apareceu. Então é justamente essa informação que a gente vai aproveitar para animar todas as outras coisas do website, tranquilo? Então só para a gente não ficar voltando aqui muitas vezes. Eu vou criar aqui então a estilização desse frame opacity. Presta atenção. O Framer Motion possui um hook chamado useTransform. Ele importou ali para mim, ali em cima. Ele recebe primeiro o scroll do website, né? Ou qualquer valor que você queira colocar aqui como primeiro parâmetro. Como eu não tenho o scroll do website, eu preciso utilizar também outro hook do Framer Motion chamado useViewportScroll, que ele já importou ali para mim também. Agora, aqui dentro eu vou pegar o scroll y progress, beleza? Não é o scroll I, é o scroll I progress.
Por que eu peguei o progresso do website? Porque aqui a gente está trabalhando com tamanhos de telas diferentes, significa que a gente precisa olhar somente para porcentagens, porque independente do tamanho da tela vai funcionar. Então, eu vou já reparar aqui nesse scroll Y. O que eu vou fazer com esse scroll I, né? Eu vou dizer que entre o 0.196 e o 0.198, beleza? O que é esse 19,6? É 19,6%. E o 19,8 é 19,8% do scroll do site também. A gente vai animar, então, entre esses dois valores. Quando eu estiver no 19,6, a opacidade do quadro vai ser 0, ele vai estar invisível. Quando vai descendo e chega no 19,8% de scroll do site, a opacidade vai chegar em 1. Significa que esse quadro, esse frame, ele vai aparecer nesse momento. Agora, eu vou animar a escala do quadro, que é o tamanho do quadro. Se você reparar, a escala do quadro ela é importante também, olha só. Ela muda conforme, olha só, conforme a gente desce, olha só. Inicialmente, o tamanho do quadro é esse, só que quando a gente desce, o tamanho do quadro aumenta. Então, é exatamente esse comportamento que a gente quer copiar. Eu vou fazer aqui no meu Use Transform a seguinte customização. Quando o quadro, né, ele está ali no scroll 558 para o 0.627, que seria dos 55% até os 62% ali mais ou menos, a gente vai fazer a escala desse quadro variar do 551, tá? A metade, mais ou menos, do que ele pode ter, até o 80% de escala. Então, se você reparar bem nesses decimais, tu vai perceber que tudo é porcentagem, beleza? Isso daqui é 55%, esse daqui é 80%. Então, se a gente converter tudo isso para porcentagem, significa que o quadro, ele antes era invisível e depois ele ficou visível. E que o quadro, ele começa pequeno e ele termina grande. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. O quadro, ele está invisível, depois ele fica visível. O quadro, ele começa pequeno, mas aí depois ele termina grande, porque as molduras dele vão se expandir pelo tamanho da tela. Olhando aqui nessa tela verde aqui, que é o nosso primeiro componente, se eu der uma reparada já scrollando, olha só o que a gente vai perceber. Vamos perceber que a moldura do quadro já mudou, né? Já dá para visualizar. O que acontece é que a gente ainda não mexeu no componente chamado First. Para a gente criar chamar o First corretamente, eu preciso chamar ele aqui em cima, ó, First, beleza? Agora sim, a gente precisa fazer a estilização do First. Vou tirar esse container aqui em cima que eu não estou utilizando para nada. E claro, eu esqueci aqui embaixo, ó, mudar a escala do quadro, que é justamente por isso que o tamanho do quadro não estava certo, tá? Agora o quadro ele já está com o tamanho certo. Acontece que falta animar o nosso First para ele entrar dentro da moldura. Vamos entrar aqui então e dar uma reparada nesse hook que a gente já tem aqui em cima, tá? O Progress, eu vou colar ele aqui. Dando uma olhada aqui no website, a gente vai perceber que o quadro, ele precisa, no caso, o nosso First, ele precisa reduzir para ficar do tamanho da moldura. Então, para a gente fazer isso, eu vou utilizar o hook Use Transform, tranquilo? Vamos lá, const, qualquer coisa vai ser Use Transform, que eu vou chamar aqui. Ela vai receber o Scroll Y Progress, que vai manipular tudo isso. E aí a gente vai fazer uma manipulação da seguinte forma, tá? Aqui eu vou pegar First Scale, porque a gente vai animar a escala, o tamanho do quadro. Isso daqui vai receber alguns valores. Por isso eu acho melhor a gente dar um Enter aqui e colocar a primeira, o Input, e depois o Output, beleza? Então, primeiro vem o input aqui nessa array e depois vem o output. Como input da escala, a gente faz o seguinte. Mais ou menos ali nos 19,8% da tela, até o 0,26% da tela, né? Copia esses valores que eu estou te passando. A gente vai fazer uma animação que vai levar o quadro de 1 de escala, do seu tamanho inteiro, que é esse tamanho original que ele tem, ó, esse tamanho grandão, até esse tamanho realmente do quadro final, né, que é pequeno. Então, qual que é o tamanho final? É 0.511, tranquilo? E se a gente reparar, esse tamanho ele se mantém conforme a gente scrolla, olha só, ele vai se manter por um tempo, tá? Ele vai fazer várias animações e depois ele vai aumentar de novo. Qual que é o momento que ele aumenta de novo? Quando a gente está chegando ali mais ou menos o scroll entre o 0.558 e o 0.627, lembrando que o máximo que eu posso colocar aqui é 1, tá? Então, entre os 55% e os 62%, eu vou fazer o seguinte, o quadro ele vai se manter igual, tá?
E aí, quando passa de 558, a gente vai fazer o quadro voltar a ter o tamanho grande que ele tinha. Então, para 4 itens na array de cima, eu tenho que ter 4 itens correspondentes na array de baixo. E aí o useTransformer vai cuidar dessa manipulação inteira dos frames, tranquilo? Eu só preciso fazer o seguinte aqui dentro. Esse meu first, é importante a gente passar o style nele. Esse style precisa receber o scale, eu vou chamar de first scale, beleza? Deixa eu ver se agora ele já faz algum tipo de animação se a gente trocar aqui para o navegador. Ele está reclamando alguma coisa, deixa eu salvar de novo. Beleza, ele está reclamando porque aqui dentro do meu index eu não estou utilizando, né, aqui na minha estilização do meu styles index.ts, eu não estou utilizando o motion que a gente importou. Esse stick, na verdade, ele não passa de um styled motion.div, beleza? Porque ele precisa ser uma motion, ele precisa ser animado, e agora sim ele vai ter acesso ao scale. Vou salvar isso aqui agora. Se a gente voltar pro navegador e eu rodar a animação, ele já vai escalar aqui, ó, ele vai ficar do tamanho do quadro. Claro que deu um bugzinho aqui que eu vou entender depois o que acontece, mas depois você pode perceber já que ele fica do tamanho da tela. Beleza, acontece que aqui em cima eu disse que a moldura tinha que ter 551 de tamanho, e agora eu tô mudando o tamanho dela. Deixa eu ver se era isso mesmo. Não, cara, aqui era 511, tá? Era 511, 511. Então, agora sim, se eu voltar aqui para o meu navegador e der uma olhada, o quadro ele já fica do tamanho da moldura. Agora, eu acho que seria interessante a gente já desenvolver a parte interna desse first, tranquilo? Ah, mas antes, claro, ficou faltando aqui o border radius, tá? Cara, o border radius ele é animado também. Não sei se você consegue ver que ele não tem a bordinha, né? Ele não tem o border radius aqui, mas conforme ele vai diminuindo, ele ganha um border radius. Então, aqui em cima ele é bem pontudo assim, e aqui embaixo ele já tipo, tem um border radius 4 pixels. Então, pra gente animar isso, eu vou duplicar isso daqui e vou colocar aqui então o radius, first radius, tranquilo. E aí eu vou dizer que o border radius de início ele é pontudo, 0, no final também é 0, e que ali no meio ele tem 4 de border radius. Depois aqui eu coloco o border radius como first radius, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Se a gente der uma reparada lá no clone, a gente vai reparar que o border radius já está animando, né? Se você dar um zoom, talvez, dá para perceber que a bordinha ali está ficando arredondada. Vamos aqui dentro desse sticky e vamos criar, então, uma div chamada A, beleza? Com class name A. Vamos criar a B e vamos criar a C. Eu não vou passar nada muito aqui dentro, nada muito especial. Aqui dentro da A, eu vou colocar uma motion div, porque se a gente der uma reparada, o que é o A, o B e o C, né? O A, ele é essa primeira tela, o B é essa e o C é essa tela aqui, beleza? A, B e C. Só que se a gente der uma reparada, o A, ele é animado, tá? Olha só, ele já começa aqui o A, então. O A, ele já tá grande na tela e ele é animado. Então, a gente faz o scroll, olha só, ele começa aqui mais ou menos o 20% de altura, esse retângulo verde, e depois ele cobre toda a tela de altura. Então, pra gente fazer isso, eu preciso, obrigatoriamente, utilizar o motion, para a gente poder animar de uma maneira simples. E vou passar o class name aqui como left side. Left side. Eu acho que eu não preciso colocar nada aqui dentro. Acho que posso fechar assim. Beleza. E aqui dentro eu vou passar a estilização dele, dizendo que a altura dele vai ser uma altura chamada left side height. E para a gente manipular isso, não é muito difícil. Eu vou clonar aqui, então. Vou duplicar essa linha e vou colocar o nome aqui left side height. Vou manipular o scroll de novo. Eu acho que... Deixa eu ver quanto que são os valores aqui. Nessa primeira array, que é a array de input, eu vou dizer que do 0 até o 0.058, que é mais ou menos ali 6% de scroll da tela, ele vai começar em 20 de altura, aquele retângulo verde, e ele vai terminar em 100 view height, tranquilo? Então vou salvar isso aqui agora. Se a gente der uma olhada, já vai dar pra ver que o retângulo ele muda, olha só, conforme eu desço a tela. O que tá faltando aqui, na verdade, é a estilização. Porque primeiro que esse item aqui nem é pra ficar em cima, né? É pra ele ficar embaixo na tela. E segundo que realmente tá faltando a estilização. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Então pra gente não perder tempo, eu vou voltar aqui dentro do Styles, Index, e aqui a gente já vai estilizar o A, o B e o C. Então aqui dentro do A eu vou passar uma altura de 100%.
um display flex e o align items para flex end. Aí dessa forma ele vai jogar o item para baixo, beleza? Deixa eu... Ok, ele já jogou o item para baixo, só que não dá para ver por causa da altura 100% que eu passei aqui. Você não vai conseguir enxergar por enquanto, mas a gente precisa colocar essa altura 100%. O flex end é mais para jogar o item para baixo, entendeu? Porque se a gente coloca o flex end, se a gente não utiliza ele, se a gente utiliza o flex start, aí ele fica para cima. Com o flex end, ele fica para baixo. Vou passar o left side aqui como largura 50%, a altura vai ser 100%. Por que é essa left side, né? É o lado esquerdo, porque ó, se a gente reparar, o lado esquerdo ele cobre 100% do tamanho da tela em altura. E o lado direito ele é um pouquinho diferente, tá? O nosso right side ele tem 50% por 100% também. Só que aqui a gente tem uma imagem, que é a right image, eu vou chamar. E aqui dentro eu vou passar uma cor para ela, porque eu não vou colocar a foto de ninguém por enquanto. Então eu vou passar uma cor, a mesma cor da esquerda. E vou passar aqui falando que a imagem tem que consumir 100% do tamanho disponível para ela, sem exceção, beleza? Aqui falta passar a cor na left side, a mesma cor ali embaixo, 7DBB91. Ok, a gente já fez a estilização do A, vamos passar agora para o B, que é bem simples, 100 por 100, tá? 100% por 100%. E aqui no C é a mesma coisa, 100% por 100%. 100% por 100% por 100%. Cara, ok. Se a gente der uma reparada, então, quando a gente scrolla, aquela div já aumenta de tamanho. Beleza? Maravilha. Mas eu vou voltar lá para o meu VS Code, aqui naquele arquivo que a gente estava mexendo, e vou fazer a customização da right side agora, beleza? Ao lado da left side, a gente tem uma div chamada right side. Ela não é animada, porque o que é animado dentro dessa div é a imagem, tá? Perceba que o lado esquerdo é inteiro animado, só que o lado direito é só a imagem que é animada. Então a gente vai criar uma imagem aqui dentro da right side. Motion, div. E não vai ter nada dentro dessa div, então ela vai ser só uma div mesmo. Vou passar o class name right image. A gente estilizou isso, se eu não me engano. Right image, ok, a gente estilizou isso daqui. A utilização disso daqui, então, vai ser o Y dela, né? Vai ser animado também, que a gente vai colocar um right side Y. E o scale da imagem vai ser animado também. Aqui você pode fazer qualquer tipo de animação para deixar o mais próximo possível do real, porque se você perceber, ó, no meu exemplo que a gente vai fazer, eu vou mudar só o scale da imagem e a posição dela. Só que se você reparar, eles fazem várias animações nessa imagem, ó. Primeiro, ela aumenta de tamanho assim para cima, e ela muda um pouquinho o Y. Depois, ela já sobe assim no meio da tela, e aí ela aumenta de largura, olha só. Tem um momento que ela até aumenta de largura. Deixa eu ver se consigo te mostrar isso. Eu não vou conseguir te mostrar, mas ela tá aumentando de largura. Deixa eu subir aqui. E no caso a gente vai mudar só o scale da imagem mesmo. Então agora, vamos lá. Right side scale. Vamos chamar use transform de novo. Ele vai receber o scroll progress de novo. E a gente vai receber uma array de input e uma array de output de valores. Eu vou copiar essa array aqui para baixo. Eu vou falar que ele vai ter o right side y, que é o y, é a posição no eixo y desse elemento. Aqui ele está reclamando, eu não sei porquê. Ok, ele parou de reclamar. Era só salvar. Mas, vamos lá, continuando. Aqui dentro eu vou dizer que do 4%, basicamente, até os 5%, tá? Com esses valores que eu estou passando, a gente vai animar a imagem para aumentar do 0 de escala, porque de começo ela fica invisível, até o 0.511, que é mais ou menos a metade da escala máxima que ela pode obter. E aqui embaixo eu vou passar essa mesma array de input, porque a imagem ela é bem animada. E vou colocar como saída o nosso queridíssimo 58 view height. Depois 0 view height. Porque a imagem ela começa já para baixo e depois ela sobe, beleza? Se eu coloco menos 58, significa que a imagem está para cima, né? E se eu coloco 58, significa que a imagem está para baixo do que ela deveria ter, do que ela deveria estar. E o 0, ele significa que a imagem está no local que ela deveria. Então, quando você muda o X ou o Y de alguma coisa, significa que
se você coloca para cima ou para baixo, você está tirando a imagem do lugar original que ela estava. Agora, se você deixa o YX como 0, significa que ela está onde deveria estar, beleza? Deixa eu só salvar isso aqui agora, para ver se ele arruma aqui para mim. E olha só, eu vou descer e ele já vai começar a construir a imagem. Por quê? Deixa eu explicar. Essa escala do lado direito, quando a gente atinge 4% mais ou menos do scroll da tela, a imagem tem 0 de escala. Daí quando eu desço assim, a imagem tem metade da escala máxima. O que aconteceria se eu mudasse para 1, por exemplo? Olha só o que ia acontecer, cara. A imagem ela ia consumir 100% do espaço disponível que ela tem. Não é isso que a gente quer. Então, vou salvar isso aqui agora. Você pode ficar brincando aqui com os valores. Você está percebendo que está dando um glitch? Toda vez que eu recarrego a página, ele acontece isso aqui. Então, eu vou voltar aqui dentro do meu app.tsx e eu vou arrumar aqui, se eu me lembro bem, eu usei o React Use Effect. Nossa, cara, eu simplesmente não estou conseguindo falar nada. Me desculpem por isso. Mas eu utilizei o React Use Effect. Quando a gente entra na página, eu já mando a página scrollar para alguma posição. Então, eu vou mandar ela scrollar para o 0. No caso, o Y, né, tem que ser 0. Então, top 0. Então, agora, se eu der um Ctrl R, ele já não faz mais aquela animação do 0, beleza? Ó. Tô dando Ctrl R aqui. Ele só faz, tipo, de vez em nunca, assim. Só se eu ficar spamando o Ctrl R. Mas isso acaba resolvendo grande parte dos problemas. Eu não sei exatamente o que eu posso fazer para chamar o evento de scroll. Se alguém sabe aí nos comentários, me diz, cara. Porque toda vez que eu recarrego a página, olha só o que acontece. Então, essa foi a solução temporária que eu encontrei pra gente não ficar se matando com isso, né? Mas é basicamente isso. E agora tá ficando bem legal, porque a página ela segue aquele mesmo estilo, né, de animação que a gente tinha. Agora eu acho que falta animar esse quadro interno. Voltando lá para o meu index.tsx, eu preciso criar um offset aqui dentro. Então eu vou pegar todas essas divs A, B e C e vou criar uma div chamada offset, tá? Inclusive, essa offset ela não vai ser uma div normal, ela vai ser uma motion div. E aqui dentro eu vou passar uma estilização para ela. Border radius. Eu vou passar como o first radius, tá? Ela vai ter o mesmo radius que deveria ter. Opa, eu passei uma estilização errada, não precisa dessa. Eu preciso passar o y, que vai ser o y que a gente vai criar aqui em cima, tá? Offset y. Novamente, ele recebe o scroll y. A gente vai manipular uma rede de input e de output. Como que funciona esse offset? A partir de certo ponto da tela, eu preciso trocar a imagem do quadro. Ó. Qual que é esse ponto da tela? Presta bastante atenção que o quadro ele é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. No 32%, mais ou menos aqui, até o 39%, a gente vai fazer a transição em que o quadro tinha a primeira imagem, que é o 0%, e mudou para a segunda, que é o menos 100%, que a gente joga a imagem para cima. E agora, a gente faz do 0.461 até o 0.53. Então, do 46% até o 53%, a gente faz a transição da segunda imagem para a terceira. Tá? Então, a gente move ali para os 200% negativo. Se eu voltar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Pois é, eu voltei na estilização e adicionei essas duas linhas aqui do width e do height dentro do meu offset, porque ele precisa simplesmente consumir o espaço disponível, senão ele fica daquela forma. Então eu mudei aqui e ele já está fazendo certinho já com as animações. Então a gente consegue fazer esses tipos de animação igual lá no outro website. A gente está chegando ao final, eu preciso agora criar o header, porque eu acho que a gente precisa entender também como que ele funciona, mas no geral o site é isso, né? A gente tem muitos conceitos de Flexbox para aplicar aqui dentro do header e do footer, mas a gente não tem muitas barreiras para a estilização dos elementos. Quem assiste os UI clones sabe que a gente consegue criar qualquer tipo de elemento que está aqui nessa página. Mas eu gostaria de mostrar também como é que é feito esse headerzinho aqui, né? Porque em certo ponto da linha do tempo, né? No certo ponto do scroll, esse header ele vai sumir inevitavelmente. Então eu preciso criar uma pastinha aqui, ó, components. Vou criar o header. Aqui dentro eu vou passar só header, eu não vou passar nada aqui dentro dele, vai ficar só o container mesmo. Aqui dentro dos estilos eu vou dizer que ele é um header, só que ele precisa ser um motion header, beleza? Então vamos lá, motion header, vou importar o motion de dentro do framer, de dentro do
Jesus, de dentro do Framer Motion. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma largura de 100%, altura de 200. O header, eu não vou colocar uma cor específica para ele, eu vou dizer só que ele é um pouquinho escuro, né, no meio da tela. Então a gente vai colocar assim um 0.1% de opacidade, ali seria 10% de opacidade no caso. Vou falar que ele é um header normal, portanto ele é fixado no topo da tela. E aí ele vai ter o Z-Index 999 para aparecer por cima de tudo. Isso daqui é só uma forma de mostrar o header por cima das coisas. E claro que ele não vai aparecer, porque eu preciso colocar ele aqui, ó, dentro do meu app. Eu vou colocar o headerzinho, acho que eu posso colocar aqui por fora do main mesmo. Ele está reclamando que eu não importei o header, vou importar aqui em cima. Beleza. Agora sim eu consegui importar o header, só que falta fazer a animação para tirar ele dali. Para eu fazer o header sumir, eu volto aqui dentro, vou consumir aquele hook do Use View Part Scroll. Ele já importou ali para mim de dentro do Framer Motion. Tá? Eu vou pegar aquele progresso que eu te falei, que a gente estava utilizando sempre. Scroll Progress. Agora eu vou utilizar o Use Transform de novo. Para a gente utilizar então o header Y, né, que é o que vai fazer o header se mover, eu vou utilizar o Scroll e o Progress. E agora, deixa eu ver se eu consigo achar. Ok, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente chegar em 18%, 0.8 mais ou menos, seria 0.188, até o 198, que é mais ou menos 19% ali, eu vou fazer o header sair de onde ele está, que é o 0%, eu vou fazer o header subir menos 100%, beleza? Então, o header ele vai subir no eixo Y. Aqui dentro do meu container, eu vou passar a estilização do Y dele, que é igual ao header Y, beleza? Então agora, se eu voltar aqui para minha página e descer, ficar scrollando aqui, a gente vai ver que em certo momento da linha do tempo, olha só, certo momento do scroll, o header ele desaparece, assim como no site do Typeform. Não tem limite, assim. Eu vou utilizar o Framer Motion para fazer mais algumas coisas. Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Se você tiver uma ideia, diz aí nos comentários qual interface que você acha que tem animações bem legais para a gente desenvolver. De preferência 2D, tá? Porque aquelas animações 3D utilizando 3JS é bem difícil de fazer e eu preciso de um tempo por enquanto. Mas deixa aí nos comentários qualquer tipo de interface com animação que você gostaria de fazer. Deixa o like no vídeo, se inscreve para não perder os próximos. Muito obrigado, valeu!